Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos fazer alguns exercícios aí do livro, né, capítulo 3, do livro Franco Brunetti, tá? Então, vamos começar aí com o exercício 3.1, que fala o seguinte, que no escoamento laminar de um fluido em condutos circulares, o diagrama de velocidade é dado por essa equação aqui, então, que é a velocidade máxima multiplicado por 1 menos Rzinho dividido por Rzão ao quadrado, onde a velocidade máxima é a velocidade no eixo do conduto, né, na parte mais central possível. Rzão é o raio do conduto e Rzinho é um raio genérico para o qual a velocidade V é genérica, é qualquer. A gente tem que provar e verificar que a velocidade média dividido pela velocidade máxima vai ser igual a 0,5, tá? Então, lembrar que Vm é velocidade média, que é aquela análise que a gente fez, né, da velocidade média dentro de um conduto, e nesse caso a gente tem condutos circulares, tá? E também atente para que é o fato aqui que a gente tem um escoamento laminar. Então, já vimos como é que a gente faz a caracterização, né, usando o número de Reynolds. Então, esse aqui é um caso específico para condutos circulares. Percebam, então, que a gente tem o raio do conduto e também é o escoamento laminar. Então, a gente vai lembrar como começamos a resolver o exercício, lembrando de que a velocidade média, né, dentro aí do escoamento dentro de um conduto, vai ser dado por 1 sobre a área integral da velocidade com relação a toda a área, né? E aí, vamos fazer o seguinte, a gente sabe que o V é o perfil de velocidade, então o problema já está informando para a gente o perfil, né? Então, só substituímos aqui, no lugar da velocidade, fazemos a substituição pelo perfil de velocidade já dado. Agora, a gente vai ter que lembrar o seguinte, como a gente está fazendo uma integração com um elemento de área, significa que a gente vai ter aí uma integração dupla, né? Ou uma integral dupla. E como a gente está avaliando um conduto circular, é interessante que a gente trabalhe em coordenadas polares. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você tivesse em coordenadas retangulares, você trocaria o elemento dA por dx, dy. Mas como a gente está trabalhando aí com um elemento circular, é interessante que a gente troque por coordenadas polares para fazer a integração, então, tanto no raio como também na questão angular. Então, a gente troca, sempre quando a gente vai fazer a integração, então, de uma circunferência, né? Trocamos o elemento de área por o elemento de área polar, que é R, dr, dθ, tá? Então, no lugar da área, a gente faz essa substituição. Agora, a gente vai ter que também determinar quais são os limites de integração. Por quê? Porque como a nossa circunferência, o nosso cano circular, ele é limitado, a gente vai ter que fazer a limitação da integral, né? A gente vai ter que dizer para a nossa questão como que a gente vai, de quando até quando que a gente vai fazer a integração. Então, vamos olhar o seguinte, como é que a gente vai definir o limite de integração de dr, né? Então, a gente vai fazer a integração tanto em R como também em θ. Em R, a gente vai fazer a seguinte análise. No eixo central, aqui a gente vai considerar como R sendo 0, e a gente vai fazer a integração até a borda, ou seja, o nosso limite, então, de integração vai ser de 0 até Rzão, sabendo que Rzão é o raio do conduto. E em θ, a gente tem que considerar toda a circunferência, então significa que a gente vai ter os limites de integração de 0 até 2π, para que dê então uma volta completa e a gente faça a análise da circunferência completa. Então, a gente faz exatamente essa colocação dos limites na nossa integral. Então, aqui, ó, onde a gente tem o dA, a gente trocou por R, dr, dθ. Vamos começar fazendo a integração em dθ. Então, eu já coloquei aqui os limites de integração de 0 até 2π. Depois de a gente ter feito a integração em θ, a gente vai fazer a integração em R. E aqui eu coloquei também os limites de 0 até Rzão, que é o raio da circunferência.
Agora, então, a gente vai poder fazer a integral, lembrando que eu vou começar integrando só com relação a θ, então, o nosso perfil de velocidade, ele não depende de θ. Então, significa que vai ser simplesmente a integral de dθ, e a integral, lembra lá, quando fazia a integral de dx, a integração disso era x. Então, no nosso caso, a integral de dθ vai ser apenas o θ. Então, aqui eu já tinha 1 sobre a área, que é o fator que estava aqui na frente, e aí a gente fez a integração de dθ e encontramos θ, com os limites de integração de 0 até 2π. E todo o resto lá continuamos igual para fazer a integração de r dr, tá bom? Como é que eu aplico os limites de integração? Sempre eu faço a substituição do limite superior menos o limite inferior. Então, aqui vai ficar 2π menos o zero. Tá? Então, vai ficar apenas 2π. Vamos lembrar também que quando a gente resolve uma integral, os termos que são constantes podem sair da integral. Então, velocidade máxima é constante, eu também tirei da integral e ficou só, então, o termo aqui entre parênteses, né, entre colchetes, entre colchetes, multiplicado por r dr. O R que está multiplicando aqui, ele está multiplicando cada um dos termos. Então, eu passei essa multiplicação aqui para dentro. Então, 1 vezes R, deixei aqui Rzinho. Como os dois aqui estão ao quadrado, então eu tinha Rzinho ao quadrado dividido por Rzão ao quadrado, multiplicando por Rzinho, então ficou R ao cubo dividido por R ao quadrado. E agora a gente tem que fazer a integração disso. Então, vamos fazer a integração, a gente tem aqui dois termos, então fizemos a integração de cada um dos termos em separado. Então, integral de r dr vai ficar r ao quadrado sobre 2. E integral de r ao cubo sobre r ao quadrado vai ficar r na quarta sobre 4, né? E mantemos aqui a constante que é rzão ao quadrado. E aí, a gente tem que agora aplicar os limites de integração com limite inferior de 0, limite superior R. Então, como o limite inferior é 0, quando a gente aplica ele, a gente não vai ter nenhum significado, né, ali. Então, aonde eu tenho o Rzinho, agora eu substituo por Rzão. Tá? Então, aqui no primeiro vai ficar Rzão ao quadrado menos 0 ao quadrado, e aqui eu teria Rzão na quarta menos 0 ao quadrado. O zero não vai ter importância, então a gente vai ficar apenas aqui, ó, com Rzão ao quadrado dividido por 2, menos Rzão na quarta dividido por 4, R ao quadrado, né? E o termo constante a gente mantém ali na frente. Agora, a gente pode simplificar um pouco essa nossa conta, então percebam que aqui nesse segundo termo eu tenho R na quarta em cima, R ao quadrado embaixo, eu posso cortar, né? Então, eu corto R ao quadrado em cima com R ao quadrado embaixo, sobra pra gente apenas R ao quadrado na parte de cima. Agora, a gente pode observar que isso aqui é uma subtração, né? Com denominadores diferentes. Então, a gente tira o mínimo múltiplo comum aqui, de 2 e de 4, que é 4. Resolve essa continha aqui, né? Então, só lembrando, para tirar o mínimo múltiplo comum, fica 4. Aí, 4 divide por 2, multiplica por 1. Então, a gente teria 2r ao quadrado menos r ao quadrado, que sobra, então, para a gente apenas r ao quadrado sobre 4, tá? Agora, o que a gente vai lembrar? Vamos lembrar que a área de uma circunferência, né, nesse caso aqui, considerando uma circunferência com o raio Rzão, é π raio ao quadrado. Então, a gente consegue fazer algumas simplificações aí. O r quadrado a gente corta com esse r ao quadrado. Π eu posso também cortar com o π e fazer uma simplificação do 2 com o 4. Aqui, então, cortei o π, cortei o r ao quadrado, ficou 2 dividido por 4. Que eu posso, né, cortar o 2 de cima com o 2 de baixo, ou fazer só uma simplificação. E encontramos que a velocidade média é igual à velocidade máxima dividido por 2. Então, passo a velocidade máxima para cá, dividindo,
vai ficar 1 meio, então velocidade média dividido pela velocidade máxima é meio, e meio é 0,5, então a gente prova exatamente o que o exercício queria, que era comprovar que no caso de escoamento laminar, em condutos circulares, a relação que a gente tem entre a velocidade média e a velocidade máxima é de 0,5. Então, por que isso tem importância aí na vida prática, né, dos engenheiros? Se você sabe qual é a velocidade máxima, então vamos supor que você sabe que a velocidade máxima de escoamento é de 2 metros por segundo. Então, significa já que a velocidade média vai ser 1 metro por segundo, tá? É uma relação que sempre você pode utilizar, desde que você tenha um escoamento laminar e que você esteja trabalhando com condutos circulares, ok? Vamos então agora resolver um outro exercício aí do livro também, que é o exercício 3.12, que fala o seguinte: o tanque maior da figura permanece em nível constante. O escoamento na calha tem uma seção transversal quadrada e é bidimensional. Então, aqui nessa calha, ele já está falando para a gente que temos um escoamento bidimensional e a equação ou perfil de velocidade é de 3y ao quadrado. Sabendo que o tanque B, então o tanque B é esse tanque aqui, tem 1 metro cúbico, né, de volume e é totalmente preenchido em 5 segundos, e que o conduto circular, esse conduto aqui, tem 30 centímetros de diâmetro, a gente vai ter que fazer alguns cálculos aí. Letra A, determinar qual que é a velocidade média aqui na calha quadrada. Letra B, calcular a vazão no conduto circular, esse conduto aqui. E letra C, a velocidade máxima na seção do conduto circular de 30 centímetros de diâmetro. Então, também calcular aqui, nesse conduto, qual é a velocidade máxima, tá bom? Então, vamos começar aí com a letra A. Temos que calcular a velocidade média, então vamos lembrar novamente, calculamos velocidade média fazendo 1 sobre a área, integral de velocidade no elemento de área dA. Agora, reparem, então, que o nosso perfil de velocidade é 3y ao quadrado, então, no lugar da velocidade, a gente faz essa substituição. Agora, o que a gente está integrando aqui, ó, é um retângulo, tá? Então, lembro que no exercício anterior a gente tinha uma circunferência, então a gente trocou o elemento dA por r dr dθ, agora é retangular, então a gente troca por elemento retangular. Reparem que aqui, ó, sempre a largura dessa calha, ela é constante e a velocidade não muda conforme a lateral. Ela só muda aqui, ó, conforme a altura aumenta, conforme o valor de y aumenta. Então, a gente não precisa fazer a integração na direção x aqui, ó, na direção lateral. A gente só vai ter que fazer a integração na direção vertical. Então, eu troco o meu elemento de área dA por B dy. O que é o B? B é a largura da calha, largura aqui lateral, tá? Falando. E aí, eu já vou fazer a integração na altura. Se eu tivesse uma variação também na lateral, aí eu teria que colocar aqui dx, dy, né? E se essa variação tivesse, você teria aqui uma dependência também de x. Não é o caso, então eu posso já considerar a largura como constante. Qual que vai ser os nossos limites de integração? Nossos limites de integração vão ser, eu vou integrar em toda a altura, então eu estou dizendo que eu vou começar a minha integral aqui numa altura que eu vou considerar zero, então olha só aqui o nosso perfil y, né? Então o y começa aqui, onde vale zero, e vai até a altura da calha, que eu estou chamando de h. Então a integração vai de 0 até h. O 3 é constante, eu posso tirar da integral. O b também é constante, eu posso tirar da integral. Aqui já podemos escrever também que a área dessa calha vai ser base vezes altura. Então, eu já coloquei aqui, ó, que a área é base vezes altura. Agora, vamos integrar. Então, eu tenho aqui y ao quadrado dy. A integral vai ficar y ao cubo sobre
3, onde a gente tem que aplicar o limite de integração de 0 até h. Então, a gente faz isso, né? Significa que eu vou aplicar o limite superior. Então, aqui no lugar do y ao cubo, eu substituo o h, fica h ao cubo, menos o limite inferior, que é 0, 0 ao cubo, dividido por 3. Né? Lembrar lá de cálculo 2, sempre limite superior, aplica o limite superior, menos aplica o limite inferior, exatamente na variável que você fez a integração. Então, como a gente integrou em y, onde você tem o y, você faz a substituição dos limitantes. Agora, vamos, então, resolver isso aqui. Posso cortar o 3 aqui de cima com o 3 aqui de baixo. Ficou aqui apenas y ao cubo na parte de cima, que também a gente tem como simplificar. O b eu corto com o b, corto um h aqui de baixo com um h lá de cima, então a gente encontra que a velocidade média, nesse caso aí, vai ser h ao quadrado. O que é o h? H é a altura da calha. Então, conforme o desenho aqui, vocês podem perceber que a altura é de 1 metro, então a gente faz essa substituição ali na expressão que a gente encontrou. Então, h vale 1 ao quadrado, a velocidade média aí de escoamento nessa calha vai ser de 1 metro por segundo. Vamos calcular agora a letra B, que pede para determinar qual que é a vazão no conduto circular com 30 centímetros, tá? Então, vamos lembrar aí da equação da continuidade. Vejam que eu marquei aqui, ó, considerei a calha quadrada, retangular, quadrada, né, nesse caso, como ponto 1. Temos uma saída de água aqui que eu considerei como ponto 2 e temos uma outra saída de água que eu considerei como ponto 3. Então, pela equação da continuidade, lembrar que tudo que entra tem que sair, né? Ou a vazão de entrada tem que ser igual à vazão de saída. Então, vamos analisar esse reservatório aqui, ó. Eu tenho uma entrada, que é a vazão 1, e tenho duas saídas, então a vazão 1 tem que ser igual à soma das saídas, que é a vazão 2 mais a vazão 3. Agora, vamos lembrar o seguinte, que aqui na 1 eu tenho uma tubulação, então quando a gente tem tubulação, calculamos a vazão como área vezes a velocidade. No 2 eu tenho um reservatório, que ele me deu aqui as informações do volume e do tempo. Então, para calcular a vazão em reservatório, volume sobre o tempo, mais a vazão de saída, que é exatamente o que a gente tem que calcular aqui, que é a vazão no conduto. Então, eu mantive aqui a vazão 3, que é o que a gente vai encontrar aí nos nossos cálculos. Agora, então, vamos lembrar que a área 1 é a área da calha, então é a base vezes a altura da calha, vezes a velocidade de escoamento aí dentro dela, né? Então, eu fiz essa substituição aqui no lugar da área. E podemos fazer a substituição dos valores agora. Então, a base da calha é 1 metro, a altura da calha é 1 metro. Qual é a velocidade que eu vou usar aqui, ó? Porque lembra que lá na calha, a velocidade é um perfil, né? É 3y ao quadrado. Mas a gente já encontrou na letra A que a velocidade média, que vai ser a representativa nesse caso, vale 1 metro por segundo. Então, é exatamente ela que a gente usa para fazer o cálculo. Vai ser igual, o volume do reservatório 2 aí é de 1 metro cúbico, então vai ficar 1, dividido pelo tempo que ele demora para preencher, que é 5 segundos. Então, resolvendo aí, né, vai ficar aqui 1 vezes 1 vezes 1, 1. 1 dividido por 5, 0,2. Então, a gente encontra que a vazão de saída aqui, né, no cano circular, vai ser de 0,8 metros cúbicos por segundo, tá? Agora, então, vamos para a letra C desse exercício, que é para a gente calcular a velocidade máxima que a gente vai ter nesse cano aqui. Então, percebam que ele é um cano circular. A questão 1, a gente já fez uma resolução de cano circular, ok? Mas vamos verificar aí se a gente pode aplicar aquilo que a gente viu ou não. Então, vamos lembrar que eu tinha calculado na letra B uma vazão de 0,8 metros cúbicos por segundo.
Se eu quero calcular qual é a velocidade, eu posso usar a relação aí que vazão é igual a área vezes a velocidade, né? E aí, qual que é a área dessa tubulação? Π diâmetro ao quadrado sobre 4, né? Eu tenho uma área circular, então eu posso fazer essa análise aí. O diâmetro é de 30 centímetros, então eu vou ter aí 0,3 ao quadrado dividido por 4. Consigo encontrar, então, qual é a velocidade que a gente vai ter, que é de 11,32 metros por segundo. Só que vamos lembrar o seguinte, que velocidade que a gente está calculando aqui? Como eu estou fazendo uma análise que a vazão é igual à área vezes a velocidade, essa velocidade que eu calculei aqui, ó, é a velocidade média que eu tenho de escoamento dentro desse cano, dentro dessa seção aí. Então, o que a gente acabou de calcular é a velocidade média. Lembra sempre que para calcular a vazão, a gente usa a área da tubulação que a gente está avaliando, seja ela retangular, circular ou qualquer formato geométrico, vezes a velocidade que representa toda aquela área. Então, a velocidade que representa toda a área é a velocidade média. Só que o problema está pedindo para a gente não a velocidade média, mas a velocidade máxima. O que quer dizer? Que isso aqui é a média de velocidade, mas eu quero saber a velocidade exatamente no eixo do conduto, que é onde a velocidade é máxima. Então, como é que a gente vai fazer essa análise? Então, é muito importante que vocês percebam a diferença entre velocidade média, tá? Média representa a média de toda a velocidade que está ali, e a velocidade máxima que a gente tem, que vai ser, no caso da circunferência de uma tubulação circular, exatamente no centro dela. Então, como é que a gente faz essa relação? Lá no exercício 3.1, que a gente resolveu anteriormente, a gente viu que se eu tiver um escoamento laminar, a velocidade média dividido pela velocidade máxima é 0,5. No exercício 3.2, que a gente não resolveu, se vocês quiserem, podem fazer a resolução desse problema, é para o caso de um escoamento turbulento. Então, se o escoamento for turbulento, também trabalhando com um cano circular, a relação entre a velocidade média e a velocidade máxima vai ser de 49 divididos por 60. Então, se o escoamento é laminar, a relação entre a velocidade média e a velocidade máxima é 0,5. Se for velocidade média e velocidade máxima em escoamento turbulento, 49 divididos por 60, tá? Então, quem quiser resolver o exercício 3.2, ele vai ser um exercício que vai dar um pouco mais de trabalho matemático, por causa que a integração, ela é uma integração um pouquinho mais difícil que o 3.1, tá? Se você já conseguiu resolver o 3.1, entender bem como é que faz o cálculo, já pode, então, acreditar nessas relações, e são relações que você pode fazer recorrência. O que significa isso? Que sempre que aparecer nos seus exercícios escoamento laminar e você quer saber a relação entre a velocidade média e máxima, pode usar 0,5. Se aparecer um escoamento turbulento, você já vai poder usar 49 divididos por 60. Então, basicamente, eu tenho que decidir o seguinte: eu tenho aí um escoamento laminar ou eu tenho aí um escoamento turbulento? Se for laminar, eu uso essa. Se for turbulento, eu uso essa. Como é que eu vou saber se eu tenho laminar ou turbulento? Eu vou calcular o número de Reynolds para esse problema. Então, o número de Reynolds é massa específica vezes a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade. A relação aqui, ó, de massa específica dividido pela viscosidade, lembra que eu tenho como relacionar com a viscosidade cinemática, né? Esse aqui é a velocidade dinâmica, a viscosidade dinâmica, e eu posso trocar, então, a divisão, né, de massa específica por viscosidade dinâmica pela viscosidade cinemática. Foi uma definição que a gente fez aí no nosso primeiro dia de aula. Então, faço isso. Quanto que vale a minha velocidade? A velocidade média, a gente já calculou, a velocidade média, né, que a gente tem que usar nesse caso, porque é a velocidade que representa toda a tubulação. Então, 11,32.
O diâmetro da tubulação aí é 0,3, tá? E aí, a viscosidade que a gente tem aí nesse tanque, considerando que o fluido aqui, ó, é água, e ele deu a informação que a viscosidade cinemática era 10 na menos 6 metros quadrados por segundo. Então, a gente faz a substituição aqui, que a viscosidade cinemática é 10 na menos 6, e encontramos um valor de 3,4 vezes 10 na sexta. Então, vamos lembrar que para definir se eu tenho escoamento laminar ou turbulento dentro de uma tubulação, a gente usa que se o número de Reynolds for maior do que 2.400, vai ser turbulento. Então, a gente tem aqui um valor maior do que 2.400, então ele é turbulento. Logo, usamos essa relação aqui, então, entre velocidade média e velocidade máxima, que é 49 divididos por 60. Então, a gente já calculou a velocidade média, que é 11,32. Então, só resolvemos aí e encontramos, então, que no eixo central dessa tubulação, a gente vai ter a velocidade máxima, que vai ser de 13,86 metros por segundo, tá? Essa é a velocidade máxima que a gente vai ter dentro da tubulação, ok? Então, cuide muito com essa diferença entre o que é uma velocidade máxima e o que é velocidade média, tá? Essas relações, então, que a gente viu aqui para escoamento laminar e turbulento, você sempre pode usar elas para fazer, para encontrar a relação entre velocidade média e velocidade máxima, só precisa saber se você vai usar laminar ou turbulento. E vamos fazer mais um exercício aí, o exercício 3.16, que fala o seguinte, inclusive esse exercício aí serve para a gente fazer uma revisão aí também para a prova que a gente vai ter, né? A placa da figura tem uma área de 2 metros quadrados e uma espessura desprezível. Entre a placa e o solo, existe um fluido que escoa formando um diagrama de velocidade bidimensional, dado por o perfil de velocidade, então, é 20y vezes a velocidade máxima vezes 1 menos 5y. Fala que a viscosidade dinâmica do fluido é de 10 na menos 2 Newton/segundo por metro quadrado e a velocidade máxima que a gente tem é de 2 metros por segundo. Então, reparem aqui que eu tenho o solo, tenho a placa, entre o solo e a placa eu tenho um perfil de velocidade parabólico, né? Então, inclusive, podem ver que eu tenho um y aqui, ó, multiplicando um y, quer dizer que eu vou ter um y ao quadrado, que é a característica do perfil parabólico. A velocidade máxima é exatamente no centro, entre as duas superfícies, que vale 2 metros por segundo. E a distância que eu tenho entre as superfícies é de 20 centímetros. Letra A, a gente tem que calcular qual é o gradiente de velocidade junto ao solo. Então, vamos lembrar o seguinte, o que é o gradiente de velocidade? Eu vou ter que encontrar qual é a derivada do perfil velocidade. Isso é o nosso gradiente, derivada do perfil velocidade. Então, eu tenho que trabalhar com o perfil. Reparem que como eu vou ter que fazer a derivada dele, e eu tenho aqui um y e aqui um y, então fica mais fácil a gente passar, né, esse y aqui multiplicando. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho 20y vezes a velocidade máxima. Vou passar isso aqui multiplicando cada um dos termos. Então, a gente vai ficar com 20y velocidade máxima. E aí, eu multiplico 20 vezes 5, que vai ser 100. 100 vezes a velocidade máxima vezes o y ao quadrado, tá? É só para simplificar a nossa derivada, porque senão a gente tem que usar a regra da cadeia, né? Porque aqui os dois termos, tanto esse termo como esse outro, também dependem de y. Então, a gente agora tem que derivar. Agora ficou mais fácil de fazer a derivação. Então, a derivada aqui, ó, do primeiro termo, 20y vezes a velocidade máxima, derivada vai ficar 20 velocidade máxima. Só deriva o y, o 20 e a velocidade máxima são constantes. Faz a mesma coisa no segundo termo, então só vamos derivar o y, que vai ficar o 2 passa multiplicando, então vai ficar 200 vezes a velocidade máxima vezes o y. E aí, a gente já tem aqui
gradiente, tá? Isso aqui já é o gradiente da velocidade, porque é simplesmente pegar o perfil de velocidade e derivar. Só que ele quer que a gente calcule o gradiente junto ao solo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho que olhar aqui para o desenho e ver que ele está começando a contar o meu y de cima para baixo. Então, como o solo está aqui embaixo, o valor de y que está na superfície solo vai ser começando com y0 e vai chegar lá embaixo com o y valendo 20 centímetros. Então, só temos que lembrar que temos que passar aí para o sistema internacional. Então, o y vai valer 0,2. Então, só substituímos aonde a gente tem y no nosso gradiente e aonde eu tenho a velocidade máxima eu substituo por 2. Então, vai ficar 20 vezes 2 menos 200 vezes a velocidade máxima, que é 2, vezes o y, que é 0,2. Então, só resolvendo, vamos encontrar, então, que o gradiente vai dar aqui menos 40 segundo na menos 1, tá? Que é a unidade do gradiente, porque a gente pegou velocidade e derivou com relação à altura, tá? Então, você pode fazer uma análise também das unidades, que fica a unidade de velocidade, que é metro por segundo, dividido por a unidade de altura, que é metro. Então, corta o metro com metro, só fica 1 sobre segundo, que aí é segundo na menos 1. Na B, a gente tem que calcular agora qual é a força necessária para manter a placa em equilíbrio estático. Então, a gente tem aí que analisar o seguinte: temos uma variação de velocidade, então significa que eu tenho tensão de cisalhamento, certo? Lembrando lá do nosso primeiro conteúdo aí do semestre. Então, como é que eu vou calcular qual que é a força que tem que manter, que tem que executar para manter essa placa em equilíbrio? Tensão de cisalhamento é a força tangencial dividido pela área. E como é que eu calculo a tensão de cisalhamento? É o μ, que é a viscosidade dinâmica, dividido pela derivada da velocidade com relação à altura. Lá na letra a gente já fez essa derivada, que era o próprio gradiente de velocidade. Então, a gente já pode usar aí para o nosso caso, para calcular a tensão de cisalhamento. Então, vai ficar viscosidade dinâmica, que é 10 na menos 2, multiplicado pelo pela derivada do perfil de velocidade que a gente já tinha encontrado lá na letra A. Só que a gente tem que lembrar que a gente quer calcular qual que é a força necessária para manter a placa em equilíbrio. Ou seja, qual que vai ser o valor que eu tenho que colocar aqui no lugar do y? O valor que identifica a superfície da placa. Então, como o y está começando de cima para baixo, o nosso valor de y vai ser 0. Então, esse segundo termo aqui, ó, vai morrer, né? Porque vai ficar 200 vezes 2 vezes 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. E aí, a gente vai ficar, então, com 40 vezes 10 na menos 2, que a tensão de cisalhamento, então, vai ficar, né, 0,4 newton por metro quadrado. Agora, como eu já tenho a tensão de cisalhamento, sei que a área da placa é de 2 metros ao quadrado, então eu já consigo calcular qual que vai ser a força para manter essa placa em equilíbrio estático, que é de 0,8 newtons, tá bom? Então, a gente primeiro encontrou qual que é a tensão de cisalhamento, justamente porque eu sei que eu tenho uma variação de velocidade. Então, encontrando a tensão de cisalhamento executada na placa, multiplicamos pela área, encontramos, então, que a força tem que ser de 0,8 newtons. A letra C quer saber qual é a velocidade média que a gente tem aí entre essas duas placas. Então, vamos calcular a velocidade média. Lembrando que a velocidade média a gente calcula utilizando essa relação. Temos o perfil de velocidade, que o problema já nos deu, que já usamos aí na letra A e na letra B também. Então, já vou multiplicar aqui, onde eu tenho a velocidade máxima, eu substituo por 2. E aí, a gente vai ficar, então, com o perfil 40y menos 200y ao quadrado. Só para simplificar a nossa integral, para não ficar com um monte de constantes ali. Então, vamos resolver a integral.
o nosso elemento aí de área dA. Então, vamos lembrar que eu estou trabalhando com coordenadas retangulares, que a gente substituiria aí por dx, dy, mas como a velocidade ela é constante na mesma altura, exatamente o mesmo caso do exercício anterior, eu posso trocar então como bdy, onde o b é a largura da placa e o dy é a nossa variável de integração que a gente vai integrar então aqui, ó, em toda a altura. Tá? Então, a gente faz essa substituição aqui na nossa integral. No lugar do dA, a gente substitui bdy. Qual que vai ser o meu limite de integração? Eu vou integrar desde o y valendo 0 até o y valendo 0,2. Então, eu já coloquei aqui os meus limites de 0 até 0,2. O b aqui é constante, eu posso passar para frente. Então, vai ficar b dividido pela área. Qual que é a área que a gente está avaliando aqui? A base, que é a largura da placa, vezes a altura que a gente tem aqui entre as duas placas, né? Ou entre a placa e o solo. Vamos fazer a integração. Integral de 40y ao quadrado com relação a y. Vai ficar, então, 40y com relação a dy. Fica 40y ao quadrado sobre 2. Né? Então, integral de y dy, y ao quadrado sobre 2. E aqui a integral de y ao quadrado fica y ao cubo sobre 3, multiplicado pelo coeficiente que a gente já tinha ali, que era 200. E agora a gente aplica os limites, então vai ficar os limites aqui de 0 até 0,2. Então, onde a gente tem o y, a gente coloca o limite de integração. Então, aqui vai ficar 40 vezes 0,2 ao quadrado, dividido por 2. Lembrando que o 0 não vai fazer diferença aí, né? Porque 0 ao quadrado é 0. Aqui também, aonde então eu tenho o y, substituo pelo limite superior, que vai ficar 0,2 ao cubo sobre 3, tá? Também aqui na altura, já substituí o valor de 0,2. E aí agora a gente vai resolver isso tudo, né? O b eu posso cortar com esse b que tá aqui de baixo. E aí, resolvendo essa conta toda, vamos encontrar que a velocidade média é de 1,33 metros por segundo, tá? Então, essa é a velocidade média, sempre o mesmo processo, né? Velocidade média, a gente tem que fazer a integração do perfil de velocidade. Então, o problema que já nos deu esse perfil é só fazer a integração. Não esqueçam de considerar sempre essa questão aqui, ó. Em todos esses exercícios, a gente sempre tem a velocidade constante na direção lateral. Então, em todos eles, se for coordenadas retangulares, você pode já substituir o dA por bdy, onde o b é a largura da placa. Letra D, para a gente finalizar aí. Fora do contato da placa, o diagrama de velocidade é considerado linear bidimensional. Então, olha aqui que a gente agora tem fora um escoamento linear, tá? Qual é a velocidade máxima? Então, agora não temos mais um perfil parabólico, temos um perfil linear. Sabemos pela letra anterior que a velocidade média é de 1,33 metros por segundo. Então, o que a gente vai analisar aí? Como a gente quer saber, né, qual que é a velocidade máxima que eu tenho de escoamento, eu quero, na verdade, relacionar a velocidade média com a velocidade máxima. Então, como é que a gente vai fazer essa análise aí? Eu tenho que saber se ele é um escoamento, um escoamento turbulento ou um escoamento laminar, né? Então, a gente tem aí a relação lá do exercício aí 3.1, que a relação entre velocidade média e velocidade máxima é 0,5. Como eu já tenho o valor da velocidade média da conta anterior, né, da letra C, deu 1,33. Então, a gente vai encontrar que a velocidade máxima de escoamento é de 2,66 metros por segundo. É importante que vocês percebam que aqui a gente está avaliando diferentes escoamentos, mas como
estamos trabalhando com o mesmo escoamento, né? Então, significa que a vazão, a quantidade de fluido que a gente tem passando, ela é igual. Então, é por isso que eu posso relacionar o que a gente obteve nessa parte aqui com o que a gente tem na parte seguinte. Tá joia, pessoal? Então, são esses exercícios que eu queria mostrar para vocês, para que vocês também vissem aí outros exercícios do capítulo 3.